Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui super bem acompanhado. Na verdade, queria fazer uma apresentação especial para vocês. Na verdade, eu estou aqui com a Wanda, com a Ju e com a Pérola. As três, na verdade, comigo fazem parte até de um grupo de WhatsApp que a gente tem, que eu criei aqui e a gente brincou e fala assim, de cobrança nós entende, né? Então esse é o nome do grupo de WhatsApp. Toda vez que a gente tem que trocar alguma ideia específica de cobrança, a gente acaba requerindo esse grupo. E a gente resolveu hoje fazer esse vídeo. A gente, na verdade, pela manhã, teve uma conversa com algumas empresas de cobrança. Quem está acompanhando o canal viu que na semana passada a gente fez uma conversa com empresas do ramo de varejo, financeiras, né, que fazem parte do grupo de melhores práticas. 55 pessoas falaram um pouco como é que estão tratando a questão de crédito, cobrança, e a gente vai ter novas rodadas de bate-papo. E aí, no meio dessa conversa, surgiu essa ideia, a Wanda sinalizou, vamos montar um grupo para a gente também falar com as empresas de cobrança. E a gente montou esse grupo. Hoje de manhã a gente teve uma primeira conversa, né? Não com um volume tão grande como foi o grupo de varejo, mas a gente também entende que, pelo momento, né, a gente está vivendo um momento realmente de muita dificuldade, onde cada um está correndo para o seu lado. E aí, agora eu queria pegar esse vídeo aqui, né, como participou a Pérola, a Wanda e a Ju dessa conversa, queria contar com a ajuda delas para a gente tentar sintetizar nesse vídeo aqui um pouquinho daquilo que a gente observou, né? Então, vou começar pela Pérola. Queria que a Pérola falasse um pouquinho o que ela percebeu, o que ela notou, como é que as empresas estão fazendo e estão se mobilizando com relação a esse movimento, né, de mudar um pouco da parte da operação para movimentar equipamentos e pessoas no sentido de levar para esse processo de home office. Pérola, boa tarde. Vamos lá. Boa tarde, Edu. Boa tarde a todos. Wanda, Ju, aqui com a gente nesse bate-papo bastante importante nesse momento tão delicado, né? Principalmente para as operações de cobrança, né? A gente sabe aí com anúncios de postergação de pagamentos, de vencimentos, sem cobrança de juros, que vai ser, sim, um momento mais delicado para a recuperação, né? E aí, falando hoje com as empresas especializadas em cobrança, a gente percebe que elas já estão se preparando, um movimento bastante rápido, isso nos deixa felizes de perceber como o mercado realmente já tem essa capacidade de, em momentos de crise, ter uma resposta rápida aos acontecimentos, né? E eles já estão movimentando as suas operações para poderem trabalhar em home office, né? Cerca de 30%, algumas empresas falaram já que vão movimentar os seus operadores, estão alocando os computadores da operação na casa dos operadores, estão fornecendo, através de VPN, essa capacidade de conexão com os clientes para poder dar continuidade ao negócio, né? Então, isso é bastante importante. A gente sabe que algumas operações não vão conseguir serem atendidas em 100% no humano, mas para essas operações eles, inclusive, estão fazendo o atendimento digital, né? Então, essa dupla de cobrança digital e algumas operações ainda no atendimento humano, a gente acredita que deve fazer bastante diferença, como eu disse, nesse momento delicado que a gente está passando. E aí você falou uma coisa, né, Pérola? Acho que é importante a gente citar, né, que uma das preocupações, né, e aí eu li até alguns textos, né, das preocupações de como é que eu operacionalizo um home office de uma operação de call center, né? Muito importante a gente dizer que as empresas, elas estão voltadas a construir um ambiente na casa do operador que seja um ambiente que ele acesse a empresa independente de qualquer outra coisa. Então, não é que o cara vai ter lá a conexão dele de internet e ele, na conexão que ele tiver, ele faz uma ligação, depois ele entra num site, pesquisa. Não. Ele tem uma VPN, né? Que significa isso? Ele está como se estivesse dentro do ambiente da empresa. Então, ele só acessa os sites blindados para ele acessar no ambiente de trabalho. Se ele quiser lá acessar um outro site, ele vai ter que desconectar da VPN e aí sim ele perde aquela visão do trabalho. Então é importante dizer que esse negócio não é uma zona, o cara está lá na casa dele acessando o que ele quer.
Não, ainda existe todo um ambiente de segurança e essa é uma preocupação muito grande das empresas, né, em como instalar esse ambiente. A gente ouviu das empresas que elas fizeram todo um trabalho de monitorar, de mapear, né? Olha, que operador, o que você tem na sua casa? Você tem computador? Você tem acesso à internet? Qual é a tua capacidade de internet? Porque não adianta o cara ter um plano lá básico também, né? E a gente viu até algumas empresas falar que em algumas situações eles estão até tentando mobilizar para conectar através de modems, alugando máquinas, alugando modems, né, de conexão à internet. Enfim, então, assim, esse não é um movimento simples, né? Algumas empresas falaram aí que já mobilizaram parte dessa operação, esses 30%, né? Que vai variar muito de operação para operação, né? Eu tenho operações aí, empresas que falaram, olha, eu quero que 100% da minha operação esteja dentro de casa. Outras empresas falaram, não, eu quero que migre 100% para o digital. Então, as empresas estão casando muito essa situação, né? Então, acho que é importante a gente ter uma visão de que, por mais que nesse momento aqui a gente tem visto, inclusive, e ouvido, né, algumas empresas que estão sendo casos aí de mobilizações, motins para fechar a empresa, né? Eu acho que são duas coisas, né? A gente está vendo um trabalho muito forte de todas as empresas para tentar fazer o menor impacto possível, né? Tanto na parte de trabalho, né? Que tem que continuar, né? E também para mobilizar as pessoas, também transferir parte dessa equipe para a parte de home office. E aí queria aproveitar e aí a gente fazer um bate-bola aqui, né? Que a Wanda falasse um pouquinho para a gente, né? Do que a gente percebeu, porque assim, se a gente falar em 30%, 70% da galera continua dentro das empresas, né? Existe um outro movimento que beleza, mandei 30% para casa. E agora, esses 70% que ficam aqui, o que eu faço? Quais são as preocupações que a gente percebeu hoje nesse bate-papo? Então, boa tarde a todos. Eu acho que uma coisa que é importante também a gente destacar é que essas empresas, né, o call center, que atua tanto na cobrança quanto saque e outros serviços, ele é parte do nosso coração de negócios hoje, né? Assim, enquanto as pessoas estão falando ou reclamando de problemas com empresas que não conseguem contato, tudo isso por detrás tem um call center, tem um atendimento e atrás desse atendimento tem um ser humano, né? Então, assim, essas empresas que participaram hoje, elas estão super envolvidas não só em cumprir a lei, como também em garantir essa qualidade desse ser humano. Claro que é um processo complexo, não é simples. Tanto quando a gente leva para casa do atendente, do operador, todo um complexo, quanto quando fica na empresa, né? Então, dentro da empresa, eles estão montando as PAs de que forma? Como se fosse um jogo de xadrez, né? Tem um, pula um, tem um, pula um, e garantindo que nunca tem um em frente ao outro. Então, com isso, você já tem uma grande distância. Estão fazendo limpeza nas células de atendimento a cada meia hora. Tem álcool gel para todos os operadores. Então, assim, tem toda uma tática de guerra mesmo, né? Fizeram nessa seleção de quem vai para casa, fizeram a seleção, primeiro, e pode ser simplesmente uma dispensa, se não houver condição de colocar alguma coisa, os idosos, as idosas e as grávidas, né? Esses foram liberados de trabalhar, não vão ser demitidos, foram liberados, porque eles precisam de um cuidado diferenciado, né? A não ser em caso de que tenha toda uma condição muito boa em casa, eles vão ser utilizados, mas se não tiver, eles não estão no grupo que ficam na empresa. Então tem um olhar do tipo assim, é ruim, mesmo a gente prevenindo, tem bastante gente, né? Que assim, quando você fala que 30% foi para casa, tem 70% que fica, né? Então, como é que eu espaço isso? Como é que eu faço isso? Mexer em quadro de horário de funcionamento dos operadores, tudo isso é pensar em como a gente minimiza tudo isso, né? Não pode parar, né? A gente está caminhando em passos lentos em tudo, mas a gente não pode parar. Call center, assim como os médicos, tem que ir para a rua. Né? Se você não tivesse serviço, como é que você informa as pessoas o que está acontecendo? Então, assim, é parte do nosso coração hoje. Né? Legal. E uma das coisas que a gente percebeu, né, que isso também está sendo feito com a responsabilidade devida, né? Algumas empresas já se mostraram que estão prontas para transferir parte dessa operação para casa das pessoas, mas precisam ter, na verdade,
toda a documentação aonde o cliente daquela operação também deu o aval, né? Então é importante dizer que não é uma coisa simples, né? E aí eu tenho muito cuidado, né? Porque às vezes a gente ouve uma coisa, né? A gente vê um movimento. Esses dias eu recebi um vídeo, né? A gente até nesse grupo mesmo que a gente criou, a gente recebeu um vídeo lá de uma empresa lá que tinha lá um sindicato na porta fazendo um barulho terrível. Essa coisa, por mais que a gente veja que existe uma preocupação, né? A gente sabe disso, não é tão simples mobilizar isso, não é tão simples transferir. A gente teve aí durante a semana passada algumas informações de sites aí que foram fechados até pela prefeitura, dizendo que não davam condições de trabalho, né? A gente sabe que esse setor é um setor que a gente procura entender que ele tem a maior preocupação no sentido de usar as normas da NR17, espaçamento entre PAs, operação, tudo isso. Mas, assim, virar a chave, né, de uma hora para outra, tendo lá, por exemplo, a minha esposa trabalha numa empresa dessas de call center. Minha esposa é uma que não está em home office, né? Infelizmente. Ela cuida da parte administrativa. Ela está saindo a cada dia para comprar coisas, né? Porque acabou o álcool em gel. E aí, aonde acha álcool em gel? Os caras que são os fornecedores de massa em massa, né? Desses quesitos, desses instrumentos, também às vezes não tem. Ela fala, eu tenho um fornecedor, o cara fala para mim, esgotou. Chegou ontem e já esgotou, né? Então, da noite para o dia, isso também não é simples, né? Então, acho que é importante entender que com todas as empresas que a gente conversou, todas mostraram uma preocupação, e quando a gente criou esse grupo, a gente teve uma resposta massiva, né, de pessoas querendo, vamos conversar, não tem concorrência nesse momento, eu acho que a gente tem realmente que estar junto aí, preocupado, né? Então, às vezes a gente olha essa coisa, o motim do sindicato, tal, gente, todo mundo está preocupado com o momento, né? Todo mundo está preocupado em atender as necessidades básicas, mandar quem tem que mandar para casa, mas, de novo, isso não é tão simples, né? E eu acho que aí é óbvio que acho que cada um tem que entender o que cada empresa está fazendo, né? A gente vê aí muitas vezes, na própria empresa que minha esposa trabalha, eu vi lá, colocaram lá um negócio do Facebook, dizendo que a empresa era uma irresponsabilidade. Pô, mas nesse momento mesmo ela tinha triplicado a força de trabalho de limpeza. Contratou freelance, botou nego lá para limpar a operação, como a Wanda falou, de meia hora. Mas mesmo assim, nego continua criticando, entendeu? Então, eu acho que é um momento também da gente entender, né, que horas, e isso acho que vale para tudo, né? Para criticar governo, para criticar a empresa, para criticar quem seja que for criticado. Né? Vai entender, será que eu estou fazendo o máximo que eu posso nesse momento? Então, acho que tem essa relevância aí meio importante. E aí, eu queria aproveitar também, né, Ju, queria que você falasse um pouquinho para mim, né, o que a gente percebeu também em termos de estratégia, né, porque a gente está falando de fazer cobrança, né? E aí, a primeira coisa que eu falo, mas vai continuar me cobrando nesse momento? A gente viu ontem, eu estava percebendo, a Casas Bahia, né, lançou já uma propaganda lá dizendo que carnê desse mês aqui ninguém precisa pagar. Parcela de abril ninguém precisa pagar. Legal, né? Legal, mas isso também já cria um precedente, né? Mas a Casas Bahia está deixando e aí você está me cobrando aqui? Como é que funciona isso? E que a gente percebeu que essas empresas também estão mobilizadas nesse sentido. Oi, Tambellini, olá meninas, boa tarde. Eu acho que foi um movimento bem interessante esse bate-papo que a gente teve. Primeiro, eu queria frisar o comprometimento desses parceiros, né, desses fornecedores em perceber a situação atual, assim, e focar em pessoas, assim, isso me pareceu bem sensato e bem ser o foco deles. Então, primeiro de tudo, a gente falou de estratégia depois, mas esse foco em pessoas me pareceu 100% prudente, assim, e é o que eles estão tentando priorizar agora. Uma coisa que eu achei interessante também que eles colocaram foi, mesmo com toda essa operação, né, virtual, em casa, cada um trabalhando como pode, eles estão com a monitoria 100% alinhadas, assim, bem espertos com fraudes, com observar movimentos que talvez a gente nem conheça nesse momento e que sirvam para
para monitorar situações que a gente desconhece. Então, eu achei bem legal esse trabalho da monitoria na operação, todos muito focados nisso também, né? Saindo um pouco de pessoas, existia a preocupação do resultado, da estratégia, continuar sendo o que a gente está fazendo, e todos tiveram muito prazer em dizer que tiveram uma grata surpresa de todos os clientes que conseguem ver isso com um momento diferente. Então, assim, muitas pessoas querendo virar a operação humana para 100% digital, né? E não uma coisa sem sentido, assim, sempre olhando o seu orçamento, olha, algo que seja bom para você e para mim, né? Fornecedor e cliente, com muita prudência. Então, assim, existe um foco em colocar a operação para funcionar e sempre de forma prudente, olhando assim para o que pode ser melhor nesse cenário, né? Será que é bom eu sair ligando mesmo com a mesma estratégia que eu sempre quero fazer todos os dias, porque ela é saudável? Talvez não, talvez uma empatia um pouco melhor de mandar uma mensagem um pouco mais gentil, né, em abordar o cliente nessa situação. Pode ser que alguns enxerguem uma oportunidade de pagar ou não pagar, ou de ser ouvido. Então, fazer algumas estratégias massificadas antes que possam te gerar um mailing ativo de linha mesmo, um pouco mais inteligente. Então, tem isso também, né? E tem gente que não quer mais linha, tem gente que vai na operação 100% robotizada, até porque ninguém sabe o que vai acontecer, as coisas estão mudando muito rápido. Então, disso tudo pode existir uma oportunidade, inclusive dos clientes que têm operação de cobrança interna, que dependem necessariamente da estrutura dele mesmo, trabalharem com essas carteiras de uma forma mais digital dentro desses prestadores de serviços que estão preparados para isso. Então, existe um movimento de oportunidade, falando de estratégia, desse calor que está agora a cobrança, né? Posso abordar, não posso, todo robô. Então, assim, está todo mundo bem aberto. Lógico, na cobrança a gente sabe que não existe uma receita de bolo, então todo mundo bem aberto a poder experimentar isso. Também aqui, agora, nesse intervalo que a gente vai ter de reações diferentes dos nossos devedores, né, de todo esse cenário que a gente está. Então, para medir mais para frente o que são estratégias boas ou ruins no momento que a gente está passando. Então, achei bem interessante essa dedicação deles de pensar de uma forma em conjunto, né? Claro, prestador e cliente sempre juntos, e isso é um movimento que está acontecendo, mas de achar oportunidade dentro da cobrança, né? Acho que o papel da cobrança sempre foi um pouco esse também, né? Então, eu tive essa percepção e achei bem bacana o movimento e o comprometimento de todos os prestadores. Acho que é isso, de principal, assim. Legal. Eu queria só dizer que, né, a gente está no momento de home office, todo mundo, e a gente tem vivido aí momentos difíceis, inclusive com a conexão, né? Então, eu percebi aqui que o vídeo deu algumas travadas, né? Infelizmente, o mundo está em home office e as operadoras estão tentando fazer o máximo para manter suas velocidades. Claro. Temos tido dias difíceis com relação a isso muitas vezes, né? Então, queria pedir desculpa aí se a gente deu algumas pausinhas aí no decorrer do vídeo, mas acho que a gente não perdeu muita coisa, não. Deu para a gente conseguir manter. Acho que foi bem legal. Acho que essa questão da Ju vale aí o ponto da gente, de uma vez por todas, né, pensar na ideia da cobrança, da tal da cobrança humanizada, né? Como é que eu chego em termos de abordagem com o meu cliente? Eu não preciso chegar cobrando. Num momento desse, eu posso dizer como é que ele está, nós somos da empresa tal, a gente está entrando em contato para entender como é que está o momento, né, e entender como é que esse cliente está organizando os seus pagamentos, inclusive, né? Então, acho que tem aí essa possibilidade da gente fazer algo diferente. E eu falei no outro vídeo, e eu acho que a gente, sem dúvida nenhuma, vai ter o que tirar de bom desse momento, né? Por mais que ele seja difícil. Eu acho que tem coisas que a gente nunca viveu, a gente está começando a estruturar para esse momento e que vão servir dali para frente para coisas que a gente nunca antes viu, né? Por exemplo, né, um serviço de atendimento realmente em home office, né? Que a gente possa
minimizar deslocamento, minimizar a necessidade de infraestrutura, tudo isso. Para a gente concluir, né, queria cada uma... E até, olha, só acho que faz parte do encerramento, não é uma coisa minha, é de nós quatro, assim. Acho que é um momento em que a FICO se coloca numa posição muito importante de poder unir, né, essa possibilidade que a gente tem de estar aqui, de poder levar a comunicação, da FICO ser uma empresa que está preparada para dar esse suporte todo para a gente estar aqui. Então, eu queria reforçar a disponibilidade da equipe FICO Go On aqui, em poder estar do lado de vocês, não só como consultores, que eu acho que agora vem um papel muito importante social nosso, de consultoria mesmo, de estar alerta, de estar nesse movimento para esticar a mão e saber ouvir todo mundo e unir todo mundo mais do que tudo. Então, agradecer quem pôde estar presente, agradecer também por a gente poder continuar fazendo esse trabalho e principalmente a FICO por possibilitar que a gente possa estar aqui e fazer isso. Então, acho que isso é um encerramento de todos nós aí. Obrigada, Fambá. Legal. Eu queria só também acrescentar que justamente o papel da cobrança nesse momento é fundamental para a gente orientar o consumidor, o cliente, como é que ele vai fazer esse pagamento. Tem muita gente que tem hábito de fazer pagamento em loja, né? Vai no banco. Como é que vai fazer? Então, tem muita gente preocupada, tanto do lado das empresas de cobrança, quanto do lado dos credores. O que eu falo para esse cliente? Né? Então, realmente, este é o momento da gente orientar o nosso cliente, até um pouco, né, de educação financeira. Olha, isso vai passar e se você deixar acumular muitos seus pagamentos, lá na frente as coisas podem ficar mais difíceis. Então, quem puder, à medida do possível, pode fazer o pagamento em lugar tal, né, da forma A ou da forma B. Né? Como a Ju falou, realmente é bacana a gente poder estar junto nesse momento conversando e a internet faz isso, né, essa maravilha, a gente pode permanecer em casa, nós estamos trabalhando, estamos à disposição, né, e vamos continuar aí nessa batalha. Obrigada. Complementando o que a gente comentou também, acho que todos ficamos impressionados porque a resposta dessas empresas é que elas já estão mudando todo esse script do que ponto de vista de régua eletrônica, né? Então, também falando muito com as empresas a respeito dessa forma de abordar mais empática com o cliente, né? De tentar contar com ele, explicar para ele que, assim, se você embolar com isso, vai ter mais coisa para embolar pela frente, né? Assim, então, vamos tentar ver o que é possível fazer nesse cenário. Fazer a limonada que é possível com esse limão, né? Assim, então, isso tudo também vai impactar em PMA. Isso vai impactar em contratos com os fornecedores. Então, é um passo de cada vez. A gente está vivendo agora o momento do primeiro passo, que é como é que eu ponho esse povo para trabalhar com segurança. É o primeiro passo. O segundo passo é como é que eu pego esse povo que está trabalhando com segurança e melhora a performance. Porque tudo vai sair do modus operandi. Nós que estamos na FICO, a gente trabalha home office e trabalha também na empresa e trabalha em cliente. A gente está 100% home office. Isso tira todo o prumo. Você não sabe trabalhar em home office? Sabe, mas tira todo o prumo. Agora, você imagina esses operadores que sempre trabalharam dentro de um call center. Então, você está agora fazendo a primeira etapa, gente. A primeira etapa é fazer funcionar. Então, vamos construindo um mundo novo. Construir um mundo novo. Vamos ter paciência, vamos ter empatia, né? Vamos ter criatividade e a gente está aqui para apoiar. Mas é preciso todo mundo ter esse olhar, né? Que, assim, você pode ficar com raiva da empresa que está te cobrando ou que não está te atendendo, sei lá, por causa de uma viagem cancelada. A raiva é normal. Mas não tem a raiva daquele ser humano que está do outro lado. Ele também está tentando se adequar a algum determinado cenário. Então, é assim que eu acho que a gente tem que pensar. Isso aí. E só finalizando, né? Você vê como esse ambiente de home office, que, como você falou, né? A gente está super acostumado a trabalhar nesse ambiente de home office e a gente às vezes vê o pessoal falando, né? Mas que eu não tenho o que fazer. Eu continuo com o meu ritmo.
né? Nós aqui continuamos com o mesmo ritmo de trabalho, não mudou nada, né? Porque a gente já estava acostumado nisso. Mas, por exemplo, meu filho tem 13 anos e ele hoje teve a primeira aula, né? Porque a escola dele hoje, aula virtual, online, através do Google, né? Google Class lá. Cara, e você imagina, ele, cada pausa que tinha, ele vinha aqui me contar, pai, porque não sei o que lá, que aí o outro o microfone deu um estouro na casa de um. Essas coisas são todas novas. Imagine para um operador de telemarketing, né, que nunca teve essa situação, o quanto que também é complexo isso. Né? Então, como a gente falou, nesse momento existem ferramentas digitais, porque a produtividade desse cara não vai ser a mesma lá dentro de casa, né? E aí eu acho que a gente tem a combinação de ferramentas digitais, a gente tem discutido isso com muitos clientes nossos, né? E dentro da FICO, né? Acho que talvez nesse momento não é trocar do humano para o digital, é complementar com o digital para que a gente possa ter a produtividade preservada, né? Até porque, como a gente falou, tem uma preocupação muito grande na manutenção do emprego, né? Não adianta a gente imaginar que, como é que eu resolvo isso? Troca todo mundo para o digital. Mas e aí, o cara fica sem trabalhar? Eu continuo pagando salário? Como é que o cara vai se manter? Né? Eu acho que nesse momento tem uma preocupação social muito grande por conta disso também. Queria agradecer a vocês mais uma vez aí por esse momento aqui. Eu fui o primeiro que comecei a falar boa tarde, né? Geralmente eu não falo isso porque a gente nunca sabe a hora que a pessoa está assistindo esse vídeo. Então, vou encerrar com um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Né? Foi muito legal ter vocês três aqui comigo. Curta o canal, insisto aí, continue mandando mensagens, né? Inscreva-se no canal. E vamos tabelando aí, que cada dia eu estou criando aí mais tabelas para fazer e estão sendo super agradáveis. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, Tamba. Tchau, tchau, menino. Tchau, tchau.